Com a obra A Cada Um o Seu Lugar, a política feminina do Estado Novo, Irene Pimentel venceu o prémio Ensaio da revista Máxima. É a segunda vez que a historiadora recebe esta distinção, depois de, em 2008, a obra A História da PIDE ter recebido o prémio especial do júri. Na ditadura de Salazar, a mulher portuguesa era vista como tendo uma função. Aliás, não é por acaso que o título do livro se chama A Cada Um o Seu Lugar, que é uma frase do Ministro da Educação Nacional, Carneiro Pacheco, que é justamente homens e mulheres, crianças, velhos, toda a gente tinha uma função específica. E evidentemente que a função da mulher era caseira. A mulher devia ser remetida para o lar, casar-se, ser obediente ao seu esposo e educar os seus filhos. Portanto, a mulher não era encarada como uma figura, digamos, pública e não se incentivava a saída dela para o espaço público. Eu acho que me tornei feminista justamente porque fui também jovem durante esse período e havia a questão da ditadura, havia a questão da repressão, mas havia também uma repressão e uma opressão específica relativamente às jovens e às mulheres. E evidentemente que eu fui, durante todo esse período, como as jovens da minha geração, grande parte, bastante revoltadas contra essa função que nos queriam atribuir. Ou seja, que nós teríamos sempre só como objetivo casar-nos, ter filhos e ir para casa. Quem pudesse ir para casa, porque depois isto não se aplicava à realidade portuguesa, porque a maior parte das mulheres do povo tinham que trabalhar. É isso que mostra, aliás, a Maria Lamas. Um regime ditatorial normalmente conta sempre com a repressão, evidentemente, que vai contra os mais ativos politicamente e os seus adversários políticos, mas também conta com uma grande cumplicidade e, sobretudo, com uma grande passividade do grosso da população. E, portanto, mulheres e homens acabavam por apaticamente não lutarem contra essa inferiorização que as mulheres tinham nesse tipo de sociedade. Depois ainda havia as outras que nem sequer sabiam que havia leis muito complicadas contra a liberdade das mulheres. Por exemplo, muitas delas não sabiam que só podiam sair do país se o marido assinasse um documento autorizando. Porque também não saíam do país, muitas delas. Quando foi da imigração é que isso foi mais evidente. Mas digamos que as mulheres portuguesas nunca lutaram muito contra este tipo de sociedade. Até aos anos 60, a partir dos anos 60, há uma forma de lutar que não é ostensiva, não é diretamente política, mas, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, as jovens eram desincentivadas a ir para o ensino secundário. Porquê? Porque o ensino secundário normalmente era um ensino que preparava as futuras elites para a futura entrada na universidade, que era muito pouca gente, era para uma minoria. E portanto, as próprias jovens eram desincentivadas para serem uma futura elite pública do regime. Portanto, eram incentivadas para fazer até à 4ª classe, qualquer coisa, e depois deveriam ir para cursos técnicos ou de educação familiar, justamente para formar essas mulheres. E o que acontece é que nos anos 60, esses cursos de educação familiar não têm ninguém e os liceus são, de uma certa forma, invadidos pelas próprias jovens e pelas suas próprias famílias que querem que as jovens continuem a estudar. E chegamos aos anos 60 e praticamente já há metade. Nos liceus, metade mulheres, metade homens. E isto é muito curioso porque mostra como a sociedade reagiu contra o que lhe queriam fazer, contra o que o regime lhe queria fazer, mas não é de uma forma política muito direta. O livro A Cada Um o Seu Lugar, a política feminina do Estado Novo, de Irene Pimentel, é publicado pela Temas e Debates, que oferece 5 exemplares deste título às 5 primeiras respostas corretas à pergunta: em que ano Irene Pimentel recebeu o Prémio Pessoa? Participem através do e-mail lermais-lermelhor@fieldbox.com e tenham boas leituras.
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.